Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aula, o ano tá acabando, mas tem muita coisa para aprender ainda. Bom dia, pessoal. Vamos ver quem é que tá chegando aqui. Vamos lá, hoje eu consegui entrar, felizmente, porque bom dia, tudo bem? Vamos ver quem é que tá entrando. Tem que esperar o Instagram começar a chamar as pessoas, senão ninguém vê, né? Porque ninguém estava esperando de eu entrar aqui hoje. Tô entrando meio de surpresa, não tô conseguindo fazer as trilhas todos os dias, né? E, enfim, então agora entrou aqui o banner do Instagram. Felizmente, demorou, mas entrou. Bom dia, Mônica, Carol, Zé, tudo bem com vocês? LP Consultoria, Alê, Siluê, bom dia, gente. Tudo bem? O ano tá acabando, mas a matéria não. Tem muita coisa ainda, muita coisa para aprender, muita coisa para fazer. E eu sei que tá todo mundo cansado, né? Mas não custa a gente aprender mais um pouco. Hoje vai ser bem rápido aqui, vai ser um papum mesmo. Ontem eu fiz uma postagem no Instagram, fiz também no LinkedIn, né? Falando um pouco da autuação que houve. Bom dia, advogada high-tech, olha que nome legal, Camille. Aliás, gente, avise aí as amigas que eu tô aqui, mas vai ser papo, vai ser rápido hoje, vai ser rápido, 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 porque tá todo mundo com a agenda, nossa, explodindo, né, esse final de ano, né? Avisem aí, manda uns coraçõezinhos e manda desses aviõezinhos aí, porque o Instagram entende que vocês querem que venha mais gente, né? Muito bem. Então, como eu estava dizendo, ontem eu fiz uma postagem aqui, né, no Instagram, quem não viu, que veja, e fiz também lá no LinkedIn, né, na verdade é a mesma postagem, né, com alguns tópicos, falando do quê? Da autuação de quem? Do Google, né, o Google, os gigantes tecnológicos, para quem achava um tempo atrás que eles estavam imunes a tudo, né, vocês têm que começar a perceber que não é bem assim, né? Hoje a gente já tem um histórico muito grande de autuações com relação aos gigantes tecnológicos, né? Eu sempre conto algumas histórias, né, de coisas que aconteceram quando eu fui fazer meu mestrado nos Estados Unidos, né? E o meu orientador achava que as empresas americanas nunca se submeteriam ao sistema, né, de proteção de dados europeu, e hoje a gente vê que não faz milênios, né, faz o que, 6, 7 anos, né, como as coisas mudaram, ou seja, e eu me lembro também, outra coisa que eu sempre comento aqui, né, que eu participei, na verdade eu organizei um evento na IBM em maio de 2018, né, um pouquinho antes, 2 ou 3 dias antes do GDPR se tornar aplicável, né? E tinha uma pessoa, foi naquele prédio bonito lá da Tutóia, né, aqui em São Paulo, e teve uma pessoa de um painel que disse o seguinte, ele falou, olha, uma mulher, né, uma moça, falou assim, olha, essa semana, agora o GDPR se torna aplicável e tem aplicação extraterritorial, né, e como é que fica isso, né? Aí eu falei, fica que é assim mesmo, né? Os europeus chegaram antes e eles vão fazer o quê? Eles colocaram as cartas na mesa, eles têm um histórico bastante robusto, né? Do ponto de vista enfim, todo o histórico da proteção de dados, várias cartas, já tinha diretiva e tudo isso, né? E eles colocaram as cartas na mesa, né? E sim, existe a aplicação extraterritorial do regulamento. E eu me lembro que essa pessoa falou assim, mas eu acho um absurdo isso, porque eu acho que por questões de soberania, os outros países não deveriam, né, aceitar essa imposição de um sistema, né, no caso do sistema europeu, para prevalecer sobre outros países, né? E aí ela perguntou assim para mim,
Viviane, qual a sua opinião sobre a extraterritorialidade do GDPR, né? E eu respondi a ela o seguinte, eu falei, olha, a minha opinião não importa, né? Porque, na verdade, o que vai ditar com relação à aceitação ou não aceitação da aplicação extraterritorial, o que vai ditar é a força do mercado. Ou seja, a minha opinião acadêmica, ela é irrelevante. Na seguinte perspectiva, a União Europeia, que é um conglomerado de países, e na verdade tem mais um bloco que está submetido à União Europeia, ao GDPR, né, que, junto com a União Europeia, que é a EEA, né, na época eram 31 países antes da saída do Reino Unido. Eu falei, olha, esse bloco representa mais de 500 bilhão de pessoas e se trata de um público qualificado economicamente. Logo, as empresas que acharem que querem continuar operando com a União Europeia terão, evidentemente, que se submeter a essas regras. Se as empresas entenderem que elas podem abrir mão de ofertar bens ou produtos a quem esteja na União Europeia, claro, é opção delas. Razão pela qual a minha opinião se torna irrelevante, porque existem muitas coisas que são balizadas pela força do mercado. E quanto a isso, não há lei que efetivamente consiga bloquear ou modificar. Então, essa é a primeira perspectiva. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso pelo seguinte, né? Tanto é verdade que a minha opinião não importava no contexto, e tanto é verdade que o que ditaria no final das contas, o comportamento das empresas era a força de mercado, que hoje as empresas, os gigantes americanos, né, que imagina, teriam muito mais razão do que qualquer ambiente de dizer, não, eu não vou me submeter, né, a outras jurisdições, né, os gigantes americanos, eles continuaram operando e eles alteraram uma série de processos. E eles sabem, todos os gigantes, todo o Vale do Silício sabe que se quiser continuar operando em ambiente europeu, precisará estar adequado ao sistema de proteção de dados europeu e não somente ao GDPR, é o conjunto de normas, né? Porque os meus alunos, pelo menos, sabem que nem tudo da proteção de dados na União Europeia está lá dentro do GDPR. E sim, eles sabem, eles continuam operando, eles já fizeram uma série de modificações, mas ainda cometem erros, né? Ainda não se adaptaram a algumas coisas. E foi esse o caso do Google, né? Dentro dessa perspectiva, o Google, obviamente, é uma empresa que opera em nível mundial, logo, se ela opera em nível mundial, ela opera também no ambiente europeu, evidentemente, né? Até porque existem até os radicais, né, no finalzinho. Então, se você estiver na Itália, você vai lá encontrar google.it, se estiver em Portugal é google.pt, se você estiver na França é google.fr. E aí o que aconteceu? A autoridade justamente francesa, que se chama CNIL, que é a ANPD francesa, começou uma investigação no começo do ano sobre as políticas de cookies do Google, né? O que são cookies, Viviane? Eu não manjo nada disso. Então, os cookies são pequenos arquivos que são colocados no navegador do usuário, de quando a gente entra, né, para navegar. Onde a gente navega na internet? No navegador. Ou seja, você precisa de uma plataforma, né? Pode ser o próprio Chrome, que é do Google, pode ser o Safari, enfim. Aí você escolhe qual você quiser, né? Então a gente só consegue navegar na internet porque você utiliza um navegador, né? Que é onde o ambiente onde tudo acontece. Nesse navegador é possível você pegar pequenos arquivos e colar
e anexar lá no seu navegador. Inclusive, para quem não sabe, você deve, isso é o primeiro conselho de Vivi, se você não quiser ficar sendo monitorado pelas empresas através dos cookies que já estão no seu navegador, o que você tem que fazer? Você vai desabilitar no seu próprio navegador. Você vai ter que encontrar, dependendo do lugar onde está lá, isso no seu navegador. Eu, como uso Chrome, eu conheço o Chrome, né? Então você vai lá no histórico e tal, e aí você vai abrindo aquelas abinhas e você vai encontrar lá como limpar todos os cookies e inclusive como configurar os bloqueios de cookies. Isso é um trabalho que você pode fazer para evitar esses arquivos no seu navegador. Mas não foi esse o ponto. O ponto foi o seguinte: através dessa investigação, a CNIL, que é a autoridade, ela entendeu o quê? Ela entendeu o óbvio, né? Que todo mundo já sabia, né? Que quando você acessava, não havia nenhum tipo de informação e ainda assim estavam sendo colocados cookies no seu navegador, né? Então aparecia lá só um banner e muito pouco além disso, né? E aí então ela acabou impondo uma multa. E o que eu quero deixar aqui para vocês na primeira perspectiva é o seguinte: essa multa ela não foi aplicada com base no GDPR, que é o Regulamento de Proteção de Dados. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma diretiva que cuida de aspectos relativos à privacidade, e essa diretiva ela já era para ter se transformado num regulamento, ou seja, tem entrado um novo regulamento para substituir, para revogar a diretiva, mas ainda não aconteceu. Essa diretiva está em pleno vigor, essa diretiva é de 2002, ela é bem antiga mesmo e se chama e-Privacy, na verdade é o apelido dela, né? Ela é número 58/2002, mas o apelido mundialmente conhecido, essa diretiva, ela é conhecida mundialmente como e-Privacy. Qualquer pessoa que estude proteção de dados de forma séria sabe o que é o e-Privacy. Muito bem. Lá no e-Privacy você tem as regras de como podem e devem ser utilizados e como deve ser feita a comunicação, as regras gerais com relação aos cookies propriamente ditos. Então, essa autuação, ela derivou basicamente de 2 atos legislativos distintos. Derivou do e-Privacy, que vale para todo o ambiente da União Europeia, e ela derivou da própria lei nacional, ou seja, a LGPD francesa, né? Muito bem, e ali tem algumas especificidades que eu não vou ter como entrar nisso agora. Ela desmembrou a autuação. Então, na verdade, ela impôs um total de 100 milhões, mas ela destacou. Vocês leiam lá no LinkedIn, tem o link oficial. Tá em inglês, não tá em francês, então não é tão difícil para entender a razão pela qual ela desmembrou com relação ao Google, a empresa americana, aquela sigla que vocês verão lá. O que é aquela sigla que acompanha o Google? Aquela sigla significa, mais ou menos, né, empresa de responsabilidade limitada, né? Aquele acréscimo que você coloca no final ali do nome o nome completo da pessoa jurídica. Então ela fez um desmembramento com relação à americana e, obviamente, à sucursal europeia, né? E ali ela coloca justamente, isso aqui é matéria para outro tópico, né? A não aplicação do mecanismo de One Stop Shop, que eu não vou explicar o que é. Gente, a matéria é assim, você começa a falar, se bobear eu passo o dia aqui, porque uma coisa vai puxando outra, mas eu não vou me distanciar, porque isso aí já é outro tema completamente diferente. O fato é,
Nunca digam que vocês sabem tudo de proteção de dados, porque não é verdade. Tem muitas coisas que vão sempre se desencadeando e vão expandindo, e todos os dias nós, eu me incluo nisso, temos que aprender algo novo. Muito bem. Então, essa é a situação. Houve essa autuação do Google por algumas questões específicas. Primeira questão: não foi adotado o consentimento. Segunda questão: não houve transparência. Terceira questão: não houve a possibilidade, por intermédio da configuração dos botões, de desabilitação ou de opções. Muito bem, bom dia para quem está chegando. Tamara, Nara, Liz, Milena, bom dia. E aí, então, nós vamos tentar fazer um pouco a transposição desse caso para o Brasil. Muito bem. O que é que nós precisamos para uma política de cookies no Brasil? O que nós precisamos, né? Objetivamente. Eu tenho que primeiro explicar o que eu já expliquei, né? Para poder responder. Viviane, afinal, o que é necessário para uma política de cookies aqui no Brasil com a LGPD já em vigor? Muito bem. Primeira observação: a gente tem alguns documentos obrigatórios perante os sistemas de proteção de dados, que são documentos que nos asseguram a conformidade, né? Nós temos, basicamente, com relação a esse tema, não são todos, né? São muitos documentos, mas a gente tem aqui 3 documentos que se interrelacionam com base no quê? Com base no quê? No tópico que eu estou falando hoje. Então, a gente tem, primeiro documento, a política de privacidade. A política de privacidade, gente, prestem atenção, porque muitos de vocês não sabem disso. A política de privacidade, ela, tecnicamente, é a política interna da empresa. É tudo aquilo que existe, os mecanismos todos que existem dentro da empresa, os controles, o que pode, o que não pode, no ambiente interno da empresa. E aí você pode incluir a política de segurança da informação, você pode incluir outros tópicos, ou seja, é uma normatização interna da empresa relativa aos próprios processos. Aí a gente tem uma outra nomenclatura que é pouco usada, mas ela que é tecnicamente a mais correta e é que é definida, inclusive, pela IAPP, que é o aviso de privacidade. E o aviso de privacidade não é a mesma coisa que política de privacidade nessa perspectiva. O aviso se destina a quem está do lado de fora, ou seja, para aqueles titulares que não estão dentro da empresa, mas que estão do lado de fora. Por isso que se chama aviso de privacidade. É aquilo que você, na qualidade de titular, enxerga, porque você não vai enxergar os processos internos, você vai enxergar o quê? O que é feito com os seus dados, enfim, todas as regras que são obrigatórias de constarem e de estarem exteriorizadas para o titular que estiver ali navegando, como eu falei, e buscando alguma coisa. Então, ali você enxergará todas as regras, as finalidades de coleta, quais os dados coletados, o que deve ser feito, o que vai ser feito, se haverá compartilhamento, se não haverá, ou seja, tem todas as explicações, os contatos do encarregado, tudo isso. Também não vou hoje entrar aqui nessa particularidade do que tem que existir no aviso de privacidade. E aí a gente tem um outro documento, né, que se convencionou chamar de política de cookies, que ele também é exteriorizado. Se vocês forem aos sites europeus, vocês verão que mais de 90% das empresas europeias adotam o aviso de privacidade. Sim, algumas e muitas acabam chamando como política de privacidade, mas é esse aviso, essa exteriorização e a tal da política de cookies.
E como é que a gente vai, então, enfrentar essa política de cookies aqui no Brasil? Viviane, nós temos uma lei explicando o que são os cookies e colocando as regras de cookies agora junto com a LGPD? Não, nós não temos uma lei, um regramento específico, mas isso não quer dizer que não deva ser observada toda a lógica da proteção de dados. E como eu sei disso? Por uma questão muito simples. Porque quando você coloca um cookie no navegador de um usuário, você está realizando tratamento de dados pessoais. Ora, se você está realizando tratamento de dados pessoais, tecnicamente, toda a questão específica dos cookies pode, independentemente de uma normatização específica, pode efetivamente estar, vamos dizer assim, inserida na lógica da proteção de dados, né? Por que na Europa é destacado? Porque, de fato, alguns cookies coletam informações, mas não atrelam especificamente ao titular. Mas uma grande parte dos cookies, essa é a realidade, conseguem sim fazer a individualização do titular. Por essa razão, não há nenhuma impropriedade e, aliás, há a recomendação de, até que surja outra lei ou que a autoridade crie alguma normativa especial, que se utilize exatamente a lógica da LGPD. E qual é a lógica da LGPD? Regra número 1. Regra número 1. Nunca coloque nos seus avisos de privacidade ou nas suas políticas de cookies algo que não represente o que acontece dentro das empresas. Algumas pessoas já me perguntaram: Viviane, nesse momento eu posso criar um aviso de privacidade para exteriorizar ali? Eu falei, isto é uma maquiagem, né? Isso não representa a realidade e acaba acontecendo o seguinte: se você for pego na mentira, você terá um grave problema, porque além de não ter feito o que deveria ter feito, mentiu para todo mundo, para titulares e autoridades potenciais. E além disso, além de ter mentido, subestimou a capacidade das pessoas de saberem que aquilo não corresponde à realidade. Então, a primeira regra de ouro com relação a toda a sua documentação, né? Os seus avisos de privacidade e políticas de cookie. Não façam nada que não represente a realidade, né? Esses documentos têm que externalizar, têm que exteriorizar a verdade que está dentro da sua empresa. Então essa é a regra de ouro. Não façam isso, vocês serão pegos no pulo se acontecer alguma coisa e vai ser bem desagradável. Hoje temos até mesmo a tal da, não gosto, né? Mas existe a tal da política do cancelamento. Então, cuidado para não fazerem uma coisa e dizerem que fazem outra. Essa é a primeira regra. Segunda regra com relação à política de cookies. Qual é? Você tem que saber quais são os cookies que efetivamente a sua empresa potencialmente está utilizando com relação ali no seu site ou, enfim, algum outro ambiente, colocando por meio de terceiros, tal, para captar informações. Veja, existe um leque de categorias de cookies. Então, esse é uma coisa em cima da regra número 2, né? É um subtópico do número 2. Existem diversas categorias de cookies. Nem todos os cookies são proibidos e os cookies dependem de requisitos distintos. Então você terá que entender quais são
os cookies que efetivamente você está utilizando e a qual categoria esses cookies pertencem. Então, existem cookies, os cookies existem para finalidades variadas, né? Existem cookies que são obrigatórios e que sequer dependem do consentimento do titular. Existem cookies que dependem do consentimento do titular. Eu diria que a grande maioria, mas ainda assim há finalidades distintas. Então você terá que entender quais são efetivamente os cookies que você está utilizando, tendo em vista a característica do próprio cookie e a finalidade desse biscoitinho lá no navegador do usuário. Então, essa é a segunda regra. Então, a primeira, não façam nada exteriorizado que não seja o que acontece dentro da empresa. Segunda regra, conhecer os cookies, entender quais são os cookies efetivamente utilizados e quais as suas finalidades específicas, né? Vocês têm que estudar, vocês têm que compreender. Não dá para colocar tudo, ai, tem cookie. Não é assim que funciona, não é uma panela, uma bandeja de cookies iguais. Os cookies são diferentes. Muito bem. Terceira regra. Você terá que fazer a granularização dos cookies na sua política externa de cookie. O que é isso, Viviane? Tá doida? Então, o consentimento na LGPD e no GDPR, ele é considerado granular. Que significa isso? Granular vem de grão, né? Então, é o seguinte, quando você tem mais de uma finalidade, você tem que pedir consentimentos específicos, né? Imagine que seu filho dissesse: eu quero te pedir uma coisa muito importante, e aí você fala assim para ele: ok, eu dou um sim para qualquer coisa. Pensem como seria problemático, né? Então é a mesma lógica, é um sim para cada finalidade, né? Então, essa terceira regra, você vai ter que aplicar essa granularidade de modo a decompor as finalidades e a tipologia de cada um daqueles cookies e colocar aqueles botõezinhos, sabe? Aqueles botõezinhos mágicos, que é aquela bolinha para a direita, para a esquerda, tal, para o próprio titular manifestar com a sua vontade que quer aquele cookie no seu navegador. É ele que tem que mover aquela bolinha, normalmente é verde, né? Tipo sinal verde, né? Então é ele que vai ter que mover aquela bolinha. Sim, não precisa ser a bolinha, pode ser um checkbox, mas o checkbox não pode estar preenchido, gente. A vida não é pré-preenchida, é você que tem que ir lá fazer o preenchimento. Você, como titular, você tem esse direito por causa do princípio da autodeterminação informativa. Então, meus queridos, feito isso, você terá uma política de cookies correta. E ainda tem mais um acréscimo, que é qual? Com relação aos cookies que não dependem do consentimento, o que você faz? É sua obrigação informar que você está colocando aqueles cookies, porque aqueles cookies, por exemplo, eles fazem o quê? Eles facilitam, eles viabilizam a própria navegação, né? Enfim, aí vocês têm que estudar, isso é uma coisa técnica, né? Existem livros só para explicar sobre cookies, né? Não no Brasil. No Brasil tem artigos, mas livros estrangeiros para falar sobre cookies. Então tem que estudar, tem que entender exatamente a profundidade dos cookies. Mas o que é importante vocês saberem nesse momento é: vocês não podem deixar de informar sequer
aqueles cookies que são obrigatórios. Por que, Viviane? Se eles são obrigatórios, por que eu tenho que informar? Porque a LGPD, ela tem vários princípios e tem um princípio que eu, Viviane, chamo de super princípio, que é o princípio da transparência, né? Que é o princípio que inspira mesmo um número muito grande de atividades de tratamento e nessa relação. Então, por causa desse super princípio, sem o qual nós não podemos ter nada do nosso sistema, isso é nome meu, não é nome técnico, né? Mas talvez um dia eu escreva algo sobre esse super princípio chamado transparência. Você tem que explicar para o titular por que existe ali a colocação daquele cookie, por que não tem aquela barrinha para você mover com aquela bolinha que denota o expresso, explícito, inequívoco consentimento do titular. Então é isso, meus queridos. Então, vou fazer o resumo para as pessoas que estão entrando agora. Vai ficar salvo aqui. Se você chegou agora, assista desde o começo, porque senão você não vai entender nada do que eu estou dizendo. Vamos fazer o resumo e o resumo do resumo. Muito bem. Primeiro, o que eu falei nessa live? Expliquei a autuação da autoridade francesa com relação ao Google. Quem não assistiu agora, assista depois, por favor. Sim, assista desde o começo. Expliquei a autuação da autoridade francesa sobre o Google, empresa americana. Por que é que isso acontece? Como pode? Como é que funciona? Extraterritorialidade. Expliquei tudo isso. Muito bem. Expliquei depois que, diferente da União Europeia, nós não temos uma lei de cookies. Mas a lógica dos cookies, ela pode ser extraída da própria LGPD, a qual, a propósito, está em vigor para absolutamente tudo. Então, até que exista uma outra lei ou mesmo alguma especificação da autoridade, é recomendável a utilização da própria LGPD para você realizar essa atividade. Porque, na verdade, sem essa atividade, você não vai conseguir navegar. E se você fizer isso, você como empresa, né, como site, e se você não fizer isso, você estará, logicamente, infringindo aí o tal do super princípio. E aí expliquei para vocês quais são os documentos que se conectam, os documentos que o agente de tratamento precisa providenciar e que se conectam com essa matéria. É claro que existe uma quantidade gigantesca de documentos obrigatórios, né, para conformidade da LGPD, mas existem 3 documentos que se conectam com esse tema. Primeiro documento, a política interna da empresa, a política de privacidade, como as coisas acontecem ali dentro. Segundo documento, o aviso de privacidade, que é a exteriorização do quê? Daquilo que o titular precisa saber. O titular não precisa saber tudo que acontece dentro da empresa, ele precisa saber aquilo que diz respeito aos dados pessoais dele. E terceiro documento, a própria política de cookies. Dito isso, eu disse 3 coisas que você precisa fazer para elaborar a sua política de cookies, que é o tema que a gente está tratando conforme título que está aí afixado, com um biscoito ilustrativo. Primeira regra de ouro para realizar a sua política de cookies. Qual é? Primeira regra de ouro: nunca façam algo que não represente a realidade, ou seja, você não vai criar uma maquiagem, uma coisa externa, só para ficar bem na fita e achar que alguém que tá tudo bem, não sei o que a autoridade vai olhar. A autoridade não tem, nem tem autoridade ainda para olhar, gente. São 5 diretores que estão lá, agora tem mais 3 nomeações, eles não vão ficar entrando em site para olhar. O ponto não é esse. O ponto é que se você não tiver adequado à LGPD e, além disso, tiver colocado um documento fajuto, né, no seu site, e além disso sofrer de fato algum tipo de incidente, vai ficar muito ruim para você, porque além de não ter feito o que deveria ter feito antes, acabou que mentiu, né?
não tem outra palavra, né? Disse alguma coisa que não era real. Então, essa é a primeira coisa, não façam isso de maneira nenhuma. Segunda coisa, vocês têm que compreender de fato, vocês têm que estudar e têm que verificar na prática, e não é geral isso é customizado para cada agente de tratamento, quais os cookies que efetivamente estão sendo utilizados, porque há uma infinidade de categorias de cookies para finalidades diferentes. Então você tem que saber exatamente quais os cookies vão ser utilizados e para quais finalidades. Terceiro, tendo feito isso e tendo isso em mente, e lembrando que isso vale inclusive para marketplaces, para cookies colocados por terceiros, para integração em redes sociais, não é tão simples quanto parece. Terceira coisa, você tendo entendido quais são os cookies, né? Onde eles estão e para que servem, você tem que criar uma política granularizada. O que significa dizer que você precisará pegar um consentimento de cada um dos titulares para poder utilizar aquele cookie. O que significa dizer, em outras palavras, que se o titular não consentir, você não pode utilizar os cookies. O consentimento não é algo pro forma. O consentimento é algo que realmente materializa e externaliza a vontade do titular. Existe uma categoria de cookies que não depende do consentimento, mas ela é muito específica e não dá para você querer jogar tudo lá para resolver o seu problema. Não dá, gente, não tem como, é impossível fazer isso. Isso é uma fraude, não tem como. Então, aqueles cookies que são específicos para algumas finalidades e que não dependem do consentimento, você pode utilizar, mas ainda assim você tem que informar por causa do super princípio da transparência. Com relação aos outros cookies que não são essenciais, ou seja, eles apenas atendem ao interesse do próprio agente de tratamento, você terá que disponibilizar ao titular a possibilidade de consentir ou não consentir, normalmente com aqueles botõezinhos. E esses botõezinhos não podem estar pré-ativados, eles deverão ser ativados com o dedo do próprio titular e não com o dedo do agente de tratamento. E não vale, além de tudo, um sim para tudo. É um sim para cada um dos cookies, porque representam o quê? Finalidades diversas. A finalidade nos sistemas de proteção de dados é sempre muito específica. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido finalmente essa questão dos cookies. E lembrando que o maior benchmark do mundo está na Europa. Então, agora sim, vocês irão aos sites europeus, olhem os sites europeus, os que vocês gostarem, aproveitem, o fim de semana tá aí, para olhar os sites europeus. A grande maioria utiliza o aviso de privacidade, às vezes como chamado de política de privacidade, é só questão terminológica, mas tem lá as regras do aviso de privacidade, tem uma outra política separada, que é qual? Política dos biscoitos maravilhosos. Tá bom, meus queridos, que bom que vocês gostaram, vocês me ajudam muito nesse trabalho, que eu não tô conseguindo entrar todos os dias, eu tô com muita coisa. Se vocês conseguirem compartilhar esse vídeo para outras pessoas, porque às vezes eu fico chateada, que eu falo, eu separo horas aqui valiosas, né, do meu tempo, e às vezes tem poucas pessoas, né, e o intuito é realmente eu poder contribuir, e tenho feito isso já há bastante tempo, e é uma delícia, né, tá aqui sempre com vocês, claro, na medida do possível. Então, compartilhem, curtam, comentem, vou deixar lá no IGTV. Para mim é importante, para eu saber que tá sendo útil para vocês, né? Porque se eu fico falando e ninguém fala nada, então eu falo, gente, então ninguém tá nem aí, não vou mais voltar. Tá bom, queridos? Então é isso, a qualquer hora eu volto, de vez em quando vocês dão uma olhadinha aí às 9 horas, se eu tiver online, vocês veem. Eu já jurei que eu não vou mais prometer que entro todo dia, porque nessa reta final do ano tá realmente bem puxado, mas
prometo que eu vou continuar entrando todos os dias que eu conseguir aqui às 9 horas da manhã. Tá bom, meus queridos? Um super beijo para vocês e assistam do começo, os que perderam aí, que tem muita informação mesmo. Beijos, queridos. Tchau, tchau.